Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, crianças de 2 a 5 anos, vocês podem ir para a sala de vocês. Aleluia. Coloca os avisos aí em imagem, quantas crianças vão. Crianças de 2 a 5 anos, podem ir. Dia 29, domingo, né? Passando esse próximo no outro. Às 8 horas da manhã, uma reunião com todos os nossos pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, diaconisas e líderes de ministério em geral. Tá bom? Não faltem, por favor. Essa rifa das mulheres aí, concorra um relógio Versace. Olha aí, gente. Vai acontecer dia 16/8. Isso é para o trabalho das mulheres, né? Eu acredito que é para o congresso, não é isso mesmo? Arrecadar dinheiro para o congresso de mulheres da igreja. E dia 27, a nossa vigília. Tá bom? Não esqueçam dessa sexta a outra, a nossa vigília. Alguém nos visita aqui pela primeira vez? Está conosco aqui o pastor Jean Bofim. Faz sim, pastor. Bem-vindo, lá de Mato Grosso do Sul. Bom tê-lo conosco aqui. Tem mais alguém que nos visita, gente, pela primeira vez? Essa mocinha, bem-vindo. Tá? Que bênção, gente. Aleluias. Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Enquanto você vai encontrando aí, que é fácil, eu quero convocar a igreja, viu, irmãos? Os grupos, quero que os líderes de grupo avisem aí, nós estamos orando por Israel, hein? Eu li para vocês no domingo aqui, Salmo 126. Então convida a formatura, eu vou passar, coloca aí. Nós estamos orando para a nação de Israel. Não esqueçam, nós temos que clamar por aquele povo, para que Deus os abençoe, os protejam. Né? Estão em guerra aí com o Irã e, em via de regra, a opinião da maioria das pessoas é tudo contrário. Acusam Israel de homicídio, de um monte de coisa que, na verdade, não tem nada a ver. Agora, você imagina os esquerdistas brasileiros defendendo o Irã, hein? Coisa linda, né? E contra Israel. Irã mata mulher, mata homossexual, mata o escambau. Em Israel não tem nada disso. Em Israel tem marcha gay, lá em Tel Aviv. E eles não matam ninguém. Isso para você ver como é que é a coisa. Isso é nível espiritual. Né? É espiritual. Por isso nós temos que orar por aquela nação, para que Deus guarde-os, proteja-os de forma maravilhosa. E no dia 25, 26 de junho, olha a formatura, nossa formatura aqui. Aleluia. Todos estão convidados, Léo? Todos estão convocados para a nossa formatura. Vamos ler então? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu coloquei um tema nessa mensagem. Coloca aí. Tem condição? Veja aí. Você pode dizer comigo? Segredos. Outra vez, segredos para descobrir o meu propósito. Você sabia que você tem um propósito, não tem? Você não está aqui por acaso. Você não escapou por acaso, né? Você não é um resultado fortuito de um relacionamento do seu pai e da sua mãe. Não, não é isso.
De vez em quando chega gente aqui, pastor, eu estou angustiado, eu estou triste, porque meu pai, mas a minha mãe, uma noite só lá, quis brincar lá, e eu nasci, e enfim, aquela coisa toda, aquela angústia de alma. Eu falei, gente, você está sofrendo por causa disso? Você acha que você é resultado disso? Não, você é resultado da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus, da vontade clara de Deus. Pronto, você não tem que entrar nessa noia, né? Ficar desesperado. Então, você é resultado disso. Tá? Então, grava isso é muito importante para nós. Antes de entrar na palavra, eu notei um negócio que eu quero compartilhar com vocês. Só para você saber, gravar isso na sua mente. Tudo que foi feito 2000 anos para cá, pós-Jesus, tudo está, certo, debaixo da sombra dele. Sabia disso? Tudo. De Jesus para cá, nada está fora da sombra dele. Por exemplo, ele é o homem ideal da antropologia. Ele é a sabedoria da filosofia. Ele é o verbo da gramática. Ele é a estrela e o sol resplandecente da astronomia. Ele é a rocha da geologia. Ele é a vida da biologia. Ele é o líder maior que Moisés, o sacerdote maior que Arão, capitão maior que Josué, profeta maior que Elias, mestre mais sábio que Salomão e o rei mais grande do que Davi. Mas o Jesus do mundo, grava isso aqui, se cai no chão, quebra. O Jesus da igreja levanta o caído. O Jesus do mundo, se cair na água, morre afogado. O Jesus da igreja anda por cima das águas. Olha que bem, Maomé disse, eu não sei o propósito da vida. Buda disse, procure pela verdade. Platão disse, eu não sei qual é o caminho. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Merece um glória a Deus aí? Então, esse é o nosso Jesus. 2000 anos para cá, tudo está na sombra dele. Tudo, absolutamente tudo. E nós precisamos de entender isso, certo? Então vamos, olha, eu li esse texto. O texto diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu peguei aqui a imagem, é Selem, ou Tselem, do hebraico, que significa, que indica estátua, imagem, cópia. A palavra imagem aqui é no sentido de natureza. Olha para vocês verem. Então a Bíblia diz que nós somos o quê? A imagem dele. O que significa essa imagem no hebraico? Estátua, imagem ou cópia. Em outras palavras, você e eu somos o quê? Cópia dele. Isso tá, e essa palavra está indicando o sentido de natureza. Tá? Semelhança. Vem da palavra do hebraico denute. Ela tem o sentido de original. O sentido original dela serve como base. Base. Então, meu irmão, grava isso. Né? Somos o quê? A imagem e semelhança do Senhor. Então, isso é importante você saber, até para qual propósito eu vou falar para vocês aqui, essa palavra. Né, que eu coloquei como tema, segredos para descobrir o meu propósito. Eu coloquei aqui, 90% da população humana, lamentavelmente, irmãos, vai morrer sem descobrir o seu propósito. Você acredita nisso? Que doideira. Lamentavelmente. A prova é, sabe o quê? 1% da população mundial detém 96% de toda a riqueza que existe no planeta. 1% da população. Esse 1% descobriu alguma coisa que nós não descobrimos. E que você precisa descobrir.
Então, 90% da população humana vai morrer sem descobrir o seu propósito. Para que você existe? Qual o propósito da sua existência? E por que eu nasci nesse tempo? Ouça isso aqui. O sucesso foi desenhado por Deus. O sucesso foi desenhado por Deus. Outro detalhe, o sucesso é previsível. Bem como o fracasso é previsível. Tanto o sucesso como o fracasso é previsível. O sucesso é previsível para todo o fabricante. Todo fabricante, ele tem o sucesso como algo previsível. Entende? Todo pássaro voa naturalmente, sim ou não? Você já viu um pássaro se esforçar para voar? Esse tempo atrás, um calorzão, ano passado, aquele calorzão de setembro aí, ó, eu estava vendo pela janela da minha casa 3 urubus voando. Né? Na verdade, eles não voavam, irmão. Eles flutuavam. Passava minutos e minutos, eles não batiam as asas, eles pegavam a corrente do ar, aquela coisa mais bela, e fazia. E eu falei, gente do céu, que coisa linda. Nenhum esforço eles faziam. Eu percebi que eles estavam fazendo. Porque fazia parte da natureza deles. Da natureza. Então, qual a dificuldade? Nenhuma. Eles foram criados para voar. Assim como o peixe foi criado para nadar. Agora, outra coisa importante que a gente precisa de avaliar e analisar bem. O sucesso é importante para todo fabricante que faz o produto. Todo fabricante que cria um produto, ele não pensa no fracasso, ele pensa no sucesso. Todo produto que o fabricante produz é testado muitas vezes, sim ou não? E o fabricante prepara um manual. Então, ouça bem. Então, tudo aquilo que o fabricante produz é testado para colocar no mercado. Mas tudo que ele produz tem o quê? Um manual. Você já viu? Quando você compra um carro, quando você compra qualquer outro produto, um iPhone, um produto de casa, tem ou não tem? E eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro carro zero que eu comprei na minha vida, certo? Foi 89, um negócio assim. Eu comprei um Monza, certo? Um Monza novo. Eu andava e vivia só com Fusca e aquela miséria do Fiat. Que Fiat, aquele Fiat 147, foi o Satanás que inventou aquele negócio. Por isso que dá problema demais. Então, aí eu comprei um Monza novo. Aí fui na casa da minha mãe mostrar para ela. E a minha mãe morava numa baixada. Aí eu tive que embicar o carro. Né? Ok, mostrei, todo mundo tá, aquela alegria toda, parará, não sei o que. Agora, para mim sair, tirar o carro de lá, quem disse que eu dava conta? Eu não dava conta de colocar ré no carro. Por quê? Porque o Monza, você tinha que levantar o negocinho e quem disse que eu sabia? Eu fazia para lá, para cá, reto, não dava. Eu tinha que fazer o quê? Ir no manual. Na hora. Falei, quem vai me socorrer? Manual. E os meus vizinhos, nós tínhamos uns vizinhos que moravam em frente a gente, lá em casa era 4, lá era 8 garotos, tudo da mesma idade. Que tribulação, que guerra, que problemaiada. Inclusive, aquela pastora lá, da Assembleia, era minha vizinha. A pastora lá, que faz aquele culto com você lá, esqueci o nome dela. Então, os irmãos dela, tudo endemoniado, igual a gente, perturbado. E eles começaram a falar e começou a rir, né? Compra um carro novo, não sabe andar, o que adianta?
Eu falei, pelo menos estou aprendendo, vocês que nem carro têm. E eu não deixei passar em branco também, não. Eu tive que ir no manual. Agora, olha que coisa impressionante. A palavra manual significa, olha bem, manu significa fazer, ao significa pensar. Então, quando você une essas duas palavras, significa o quê? A mente do fabricante no papel. Em outras palavras, o manual significa a mente do fabricante naquilo ali. O que o fabricante imaginou, ele colocou ali, para você poder conduzir bem aquele produto. Então, isso é maravilhoso. Agora, tratando-se de nós, qual é o nosso manual? Aqui, ó. Sim ou não? Aqui está o quê? A mente de Deus. Por que a maioria das pessoas vivem enganadas e são enganadas fáceis? Porque não lê o manual. Não estuda o manual. Você vai pela cabeça dos outros, parecendo piolho. Piolho que anda na cabeça dos outros. Olha. Certo? Então, isso aqui é importante. E a Bíblia é um livro de promessas e leis, que serve para mim e serve para você. É importante para nós. Agora, olha que coisa impressionante. O fabricante promete, através do manual, que o produto vai funcionar, sim ou não? Vai, ora. Mas tem que obedecer o quê? As orientações. Você compra qualquer eletrodoméstico e não olha o manual e faz alguma besteira, vai dar problema. Então, você tem que ler o manual. Então, todo o problema que nós temos, em via de regra, que acontece conosco, é porque nós não consultamos o manual de Deus. A começar de quê? A começar de um casamento, de um negócio, qualquer coisa que você vai fazer. Olha o tanto que isso é importante. E quando der defeito, você tem que procurar o quê? Assistência técnica. Sim ou não, quando dá problema? Agora eu te pergunto, quem é a assistência técnica nossa? Jesus. Está com defeito? Vamos falar com ele. Porque o fabricante garante que se o produto que ele criou deu defeito, então você tem uma assistência técnica autorizada. Se você compra um carro, por exemplo, da Hyundai, dá algum defeito, você não pega esse carro seu e leva na assistência técnica da GM. Não, ou da Ford. Você tem que procurar da Hyundai. E por que às vezes nós temos sérios e grandes problemas? Porque, de repente, você procura assistência técnica no lugar errado. Vai procurar um pai de santo querido, vai procurar um doido por aí, um adivinho, enfim, aí, problema. Agora, existe uma coisa importante. Por que o fabricante se preocupa com o produto que ele produz? Por causa de uma coisa. Você pode dizer comigo? Reputação. Novamente. Agora, você sabe o que significa isso? Essa palavra reputação tem um significado, que significa o quê? Interesse em manter o nome. Então, a reputação, o significado da palavra reputação é essa, interesse em cuidar do nome, zelar do nome. Então, veja bem, o fabricante, ele tem interesse de manter o seu nome. Por isso que ele não vai fazer qualquer produto. E quando dá defeito, ele tem assistência técnica autorizada para dar o cuidado, a manutenção certo daquele produto. Por isso que o sucesso é importante para o fabricante. Então, o cara não faz a coisa à toa. Quer dizer, o cara que criou esse aparelho aqui, o iPhone, o cara sabe o que faz, ora. Tem assistência técnica dele, garantia. Você compra um iPhone nos Estados Unidos, você dá algum problema, você resolve na assistência técnica dele aqui, no Brasil, qualquer lugar. Por quê? Porque eles têm
a preocupação com a reputação. A reputação. Né? O fabricante diz, façamos um excelente produto. E ele será o quê? Um sucesso. O nosso fabricante, quando vê um produto com algum defeito, ele leva na casa do oleiro e trabalha um tempinho mais. Então, veja bem, você acha que o fabricante, quem nos criou, não está preocupado com você? O que você acha? Tá, lógico que tá. Você acha que você nasceu, que você passou a existir por acaso? Você acha que simplesmente Deus criou eu e você e jogou por aí e se vira? Se der certo, bem, se não der certo, amém? Não. Eu passei a semana toda pensando nesse negócio, minha cabeça borbulhou. Porque não poucas as vezes, irmãos, Satanás enche a nossa mente de porcaria. Você não presta, você é um erro, você é um fracasso, você não vai virar nada, enfim, você já era, certo? Você é um zero à esquerda, você não tem como dar certo, porque você não tem estrutura familiar, você não tem pedigree, enfim, e aí enche a cabeça da gente. Agora, se você entender, a partir de então, que você não é um erro, que você é resultado da vontade clara de Deus, então você vai começar a repensar a sua vida. E vai começar a entender, certo? Que você pode estar no fracasso, mas você não foi criado para ser um fracasso. Não foi. Porque o fabricante, ele zela pelo seu nome, pela sua reputação. Não tem os órgãos de denunciar aí as coisas erradas que os fabricantes fazem? Eles têm essa preocupação. Certo? Então, ele garante... Agora, quando acontece conosco, dá algum defeitozinho, o que o fabricante faz? De acordo com Jeremias 18, ele pega a peça que foi criada, leva lá no oleiro, e o oleiro dá uma quebradinha e começa a trabalhar de novo. E às vezes dói. Né? Ó, para corrigir. Para quê? Para que essa peça produzida não envergonhe o fabricante. Para que essa peça que foi produzida cumpra o seu propósito, que é o quê? Sucesso. Ok? Guarda isso aí. Ele garante que o seu sucesso não é por acaso, mas por causa, o sucesso que o fabricante garante por nós, para mim, para você, não é por minha causa. Você tem que gravar isso na sua cabeça. É por causa de quê? Da reputação dele. Então, o sucesso que Deus quer que eu tenha, não é simplesmente por causa de mim, por causa do meu desejo, porque eu sou joinha, sou legalzinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sucesso que Deus quer que eu tenha é por causa dele. É pela reputação dele. É por causa do nome dele. Se eu fracassar, o nome dele fica mal. Ou não? Sim, é lógico que era. Se você dá errado na vida, é o nome do fabricante. Você não acha que o diabo não faz isso todos os dias? A função principal de Satanás é todos os dias apontar o meu erro, o seu erro, o nosso pecado para Deus. Olha lá, ó. A peça que o senhor, olha a peça que o senhor criou, que treva que é. Mas ele tem uma reputação. Ele quer, ele deseja, e eu fui criado, você foi criado, nós fomos criados para dar certo. Não fomos criados para dar errado. Por quê? Por causa da reputação dele. E nós temos que dizer para nós mesmos o tempo todo, eu tenho que ser bem-sucedido por causa dele. As coisas, para mim, têm que dar certo por causa dele. E outra, isso não tem nada a ver com dinheiro. Grava isso na sua cabeça. Alguém vai falar assim, o pastor está pensando em sucesso. Quem diz que ter dinheiro é sucesso? Dinheiro faz parte, irmãos. Mas o dinheiro é o sucesso mais frágil na nossa vida. O que é o mais importante? O mais importante é a nossa família.
Se você vive bem com sua família, você é um sucesso. Hoje mesmo, eu conversei com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, muito bem sucedida, e ela desesperada, mandou mensagem para mim ajudá-la. Ela tem uma criança de 12 anos. Essa criança de 12 anos quer suicidar. Já falou para a mãe, eu quero suicidar. Eu não vejo mais sentido na vida. Eu te pergunto, isso é o que é? Sucesso? Isso é o fracasso. E eu te pergunto mais, uma criança de 12 anos, o que uma criança de 12 anos pensa em morrer? E para que morrer? Então, isso é fracasso. Então, e olha, estou falando de uma pessoa que tem de grana, que tem recurso, que a criança estuda no melhor colégio, que a criança tem acesso a tudo, porém, está com um problema nessa área. Então, estou falando que eu tenho que buscar isso. Eu tenho que buscar em Deus o sucesso em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque é o nome dele que está em jogo. Quando eu fracasso, o nome dele é zombado. Lembra da história de Sansão? Quando Sansão é jogado na prisão? O que aconteceu ali? Zombaram dele. As pessoas diziam, olha aí, ó, o Dagon é maior que o Deus de Israel. O fracasso de Sansão foi o fracasso de Deus. E você acha que Deus não se importa com isso? Se importa. Porque Dagon estava sendo reverenciado, porque Dagon conseguiu vencer Sansão, o invencível. O invencível. Então, Sansão estava agora empurrando aquele carro de moinha e todo mundo jogando pedra nele, zombando dele. Cadê o seu Deus, Sansão? Onde é que está o seu Deus? Então, Deus estava sendo zombado. O fabricante de Sansão estava sendo zombado. Até que chegou o dia que Sansão mudou de vida, arrependeu e reconheceu, né, que o fabricante estava chateado. E ele passou pela moinha, ele passou pela prova, ele passou lá a olaria para ser o quê? Moldado. E mudar a história disso aí. Então, isso é importante para nós. Deus criou os pássaros para voarem, e eles não vão voarem de qualquer jeito. E se eles não voarem, vai dar problema para Deus. O fabricante vai ser zombado com isso. Da mesma forma, os peixes, se não nadarem, o fabricante vai ter problema. Agora, você consegue imaginar, se ambos quiserem mudar a sua natureza, o peixe resolver voar, não, eu quero voar a partir de hoje. E o pássaro dizer, não, a partir de hoje eu quero nadar. Vai dar ruim, não vai? Vai. Deus criou sementes para produzirem árvores. Se essas sementes não produzirem árvores, Deus vai ter problema. O carro que você anda foi construído pelo fabricante. Você não precisa orar para colocar gasolina. É só seguir as leis do funcionamento do carro. Certo? Você não precisa colocar a mão no tanque. Não. Você não precisa todas as manhãs fazer um jejum para o seu carro funcionar. É só você seguir as leis determinadas pelo fabricante. Certinho. E fazer o quê? As manutenções necessárias que o fabricante exige. A cada 10.000 quilômetros, ou um ano, revisão. E tem que fazer. Certo? Se você segue o manual, não tem como dar errado. É difícil dar errado. Então, existem coisas que você não tem que fazer. É só seguir a regra. E a coisa vai dar certo. O fabricante diz que é para você usar somente gasolina. Ele não precisa da sua autorização. É a sua lei. O fabricante de qualquer carro
eu não preciso da minha autorização para que eu possa usar o petróleo, a gasolina. Não, não tem nada disso. Está dentro daquilo que está previsto, certo? Acabou, é só seguir aquilo ali. Leis foram dadas para garantir o sucesso. Aqui, ó. Sim ou não? Certo? Quando Deus diz lá nos 10 mandamentos que você não pode adulterar, aquilo é uma lei que diz o quê? Aquela lei fala sobre o quê? Sobre fidelidade. Quando ele fala lá, para você não mentir, é uma lei que significa o quê? Que Deus sempre fala a verdade. Se você descumpre uma dessas leis, você vai incorrer em problema. Você vai ter problema. Se você segue elas corretamente, você não vai ter problemas. Quando é que nós temos problemas? Quando nós infringimos as leis. Quando nós deixamos o manual do fabricante de lado e resolve você loucamente, dormiu e sonhou que seu carro não vai andar mais, não precisa de gasolina mais. Se você colocar água, vai resolver o problema. Aí você vai e coloca água, vai dar problema, porque está infringindo uma lei que foi constituída para o benefício daquele produto. Então Deus deixou leis para nós, para que eu e você possamos viver e viver bem. Né? O fabricante diz que o ferro elétrico não pode operar na água. E se você fizer isso, você vai correr risco de morrer. Existe lá uma lei. Existe um manual que explica como que você tem que fazer. Alguns de vocês testam as leis, sim ou não? Nós fazemos isto. Somente nós, seres humanos, que fazemos teste com as leis. É nós que testamos as leis, é nós que desobedecemos as leis. E com isso nós trazemos para nós e sobre nós doenças e muito sofrimento. Muito sofrimento. Quer dizer, provérbio diz que quando você fala demais, você vai arrumar dor de cabeça para você. Então fica calado. Para que ficar aí? Abrindo a boca e falando um monte de asneira e coisa que você não tem noção. Controla, calma. Espera o momento certo. Responder as pessoas antes dela fazer a pergunta está errado. Calma, espera as coisas certas. Isso é muito importante para nós. Peixes nunca vão deixar a água. Eles são muito espertos. E tanto os peixes como os pássaros são mais espertos que nós. Porque peixe nunca vai deixar a água. Os pássaros nunca vão deixar de voar para ir para a água. Por quê? Porque peixes e pássaros foram projetados para aquilo ali. Cada um dentro da sua natureza. Então, eu entendo que eu e você fomos projetados para quê? Para alcançar o melhor de Deus. Porque nós fomos feitos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Qual a imagem que você tem de Deus? Sabe que você tem uma imagem de Deus triste, depressivo, um Deus angustiado, né? Um dia eu fui atender uma pessoa, ele veio aqui na minha sala, ele passou 10 minutos assim, ó, passando as duas mãos na cabeça, eu falei, vai rasgar a cabeça, vai dar problema. Ele estava tão perturbado, tão angustiado. Mas por quê? Feriu vários princípios da lei. E aquilo dá ruim, não dá certo. Quando você infringe uma lei, tem consequência. Muita consequência. Se você colocar uma semente dentro desse copo aqui, ó, ok? Daqui a 10 anos, essa semente vai continuar aqui. Mas se você pegar essa mesma semente e colocar numa terra, a coisa vai dar certo. Por quê? Porque ela está no lugar certo. Então você não pode sair do seu habitat. Você não pode sair daquele projeto que Deus preparou para você, o original do qual Deus sonhou com você. Os humanos são as únicas criaturas que Deus tem problema. Sabia disso? Deus não tem problema com os astros, Deus não tem problema com as galáxias. Não tem.
Só para você ter uma ideia, a nossa galáxia tem, em média, de 100 a 200 bilhões de estrelas. De 100 a 200 bilhões de estrelas. E Deus fala lá em Isaías que Deus conta elas por nome, pelo seu sobrenome. Ok? Nós estamos falando de 100 a 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Certo? Os cientistas dizem que para você cruzar de uma ponta a outra na galáxia, certo? São 10 mil anos-luz. Cada anos-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Perfeito. Soma aí. Pega os contadores e os engenheiros, né? Soma, para ver o que vai dar esse treco. Sabe quando é que você vai conseguir cruzar essa galáxia? Nunca. Nem se você tivesse 1000 vidas. E essas galáxias, nós estamos falando de uma galáxia. E essa galáxia a qual a Terra faz parte, não dá um problema para Deus. A Terra gira no seu eixo, em média de 1.600 quilômetros por hora. 1.600 quilômetros por hora. Quem tem labirintite, se imaginar, fica tonto. Você não pode nem imaginar. E você sente o quê? Nada. Está tudo funcionando. Tudo funcionando. Nenhuma estrela sai do lugar. Os mares obedecem às ordens de Deus. A lua que controla os mares obedece às ordens de Deus. O tamanho da lua foi feito especificamente para gerar todo esse controle, esse domínio sobre os mares. O tamanho da terra do mesmo jeito. Cada estrela no seu devido lugar. Uma estrela só morre quando Deus a ordena, e ela só muda de lugar quando Deus ordena. Agora, nós, seres humanos, arrumamos dor de cabeça para Deus. Só nós. Nada mais faz isso. Nós somos os únicos que vamos testar a lei para saber se é verdade. É ou não é? Já viu criança? Não põe o dedinho ali que vai dar choque. O menino fica assim, ó. Uma hora ele vai e coloca. Tudo vai dar ruim. Porque nós fazemos isso. Olha. Nós que trabalhamos com esse propósito de testar as leis que Deus criou para nós. E a gente faz tudo errado. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou arrumar um rabo de saia ali. Vai dar ruim, varão. Não mexe com esse treco, não. Fica quieto, pelo amor de Deus. Né? Obedece isso aqui, ó, as orientações que estão aqui. Ó. O sucesso é resultado de decisões, bem como o fracasso também é resultado de decisões. De você fazer a coisa certa, de você seguir. Está aqui, está tudo aqui para nós. Uma coisa importante, a visão determina a disciplina. E o propósito traz disciplina para nós. Toda visão, olha que coisa impressionante, irmãos, toda visão precisa de uma parteira, ok? Eu vou explicar por quê. Para ajudar a dar à luz. Qual que é a função da parteira? Ajudar a dar à luz. A parteira não cria filhos. Não tem nada a ver. A parteira só tem um propósito, fazer o quê? Ajudar a dar à luz. Ela ajuda a dar a vida. O médico, o enfermeiro, cuida de gente doente, sim ou não? E a parteira? Cuida de gente saudável. Ela é uma facilitadora. Cada um na sua função. O verdadeiro amigo é qualquer um que te ajuda a alcançar o seu destino. Por isso, não se envolva com gente que não presta. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, pai, marido, esposa, quem são os seus amigos? Cuidado. Os nossos melhores amigos são aqueles que nos ajudam a chegar ao nosso destino. Não são aqueles que trazem dano para nós, que levam você para fazer coisa errada. Não, negativo. Olha o que Agostinho disse, Santo Agostinho, do século III. Ele disse o seguinte, ele disse a um amigo, ele falou desse jeito, ele disse a um amigo, você está correndo bem, porém está correndo na pista errada, na raia errada. Então não resolve nada.
né? Agostinho tinha um amigo que viu ele com a vida torta, a vida errada, mas ele disse, olha, você está correndo bem, porém você está na pista errada. Porque nem todo caminho é caminho. Tem caminho que é descaminho. Você só precisa de entender como é que funciona isso. Porque isso vai trazer muita bênção para você. Muita conectividade, o povo de hoje. Essa geração nossa, de 2021, muita conectividade, com poucos relacionamentos profundos. Sim ou não? Talvez aqui o que todos aqui que têm Instagram, talvez o que tem menos seguidores aqui, você deve ter talvez 200, 300, não sei. Talvez aqui tem gente que tem 1.000, outros 10.000, enfim. Eu te pergunto, você tem conectividade com essa turma? Tem? Sim. Agora, você tem relacionamento profundo? Com quantas pessoas? Na hora H, na hora do vamos ver, quem é que vai socorrer você? E se morrer, quem é que vai segurar na alça do seu caixão? Tem pelo menos 4 pessoas lá, tem que ter. Ora. Eu fui num velório de um conhecido meu, de um pastor, olha bem para você ver, de um pastor, de um conhecido meu. Eu fiquei com vergonha. Não tinha 4 pessoas lá para ajudar a carregar o caixão. E o bicho era grande, irmão, sobrou para mim ajudar. Nossa, que tribulação, quase que eu deixei o bicho cair. Sabe? Não tinha. Então, é uma geração que tem muita conectividade, mas poucos relacionamentos profundos. Esse é um dos grandes problemas do ser humano hoje. Não tem relacionamento profundo. Não tem, ora. Muita gente independentes. Eu sou o cara, eu sou o quê, mas, porém, que inseguros. O que adianta essa independência? Com uma insegurança tremenda. Não resolve nada. Excelente formação, porém, anões emocionais. É o que mais nós temos hoje. Certo? Nós estamos vivendo uma geração maravilhosa, irmãos. O problema não é cultural, nunca foi. Talvez lá atrás, 50 anos atrás, sim. Mas hoje, não. Hoje você vai pegar uns camaradas de 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, o cara tem 2 formações, 3 formações de nível superior, várias pós, mestrado, doutorado, etc, 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 etc. E aí? Semana passada, uma membro aqui da nossa igreja me pediu oração para uma sobrinha dela, médica, que desistiu de viver. Desistiu de viver. Não quer mais viver. Médica. Não quer mais viver. A questão não é mais cultural. Nunca foi. A questão é realmente solidão que as pessoas estão vivendo. Uma solidão terrível. Muita formação, mas emocionalmente zero. Zero. Pessoas muito preparadas culturalmente, mas emocionalmente fragilizados. Não suporta problemas, não dá conta de encarar um problema, não dá conta de levantar a cabeça e dizer, vamos resolver esse negócio aqui, foge, sai fugindo dos problemas. E o problema existe para ser resolvido, gente. Né? E você não tem noção que, às vezes, um problema que surge na sua vida é um degrau para você chegar onde você jamais chegaria se não fosse esse problema. O que fez Davi se tornar Davi? Rei Davi? Um problema chamado Golias. Que todo mundo fugiu desse problema. Todo mundo fugiu do problema chamado Golias. Apenas Davi, um garoto, disse, deixa comigo, vou resolver esse problema. Ele resolveu o problema. E quando ele acabou de matar o gigante, rei Saul chama Abner. E diz, Abner, de quem é esse menino? E de que família ele pertence, Abner?
Ninguém conhecia ele. E um detalhe, Davi, no meio do arraial, que foi levar lá um lanche para os seus irmãos, os irmãos dele estavam zoando com ele, querendo bater nele. E ele só fugindo dos meninos. Aí ele ouve e percebe que tem um problema para ser resolvido. Porque 40 dias e 40 noites, um gigante, um homem, um filisteu, todos os dias, certo? Gritava, certo? O nome de Israel. E a conversa era essa: não tem homem não para lutar comigo? Se tiver, manda. E não apareceu um para resolver o problema. E sabe o que aconteceu? Apareceu um garoto. E aquele problema que ele enfrentou o fez conhecido, a ponto de gerar tanta inveja em Saul, porque quando Davi entra na cidade, havia um coro, um coral enorme gritando o nome dele. É lógico que as irmãs exageraram, né? Exageraram bastante, dizendo que Saul venceu milhares. Davi, 10 de milhares. Nada disso, tudo conversa. Mas a alegria daquele povo era tamanha, pelo feito que tinha acontecido, em função de um problema resolvido. Então, você que detesta o problema, canso de ouvir isso as pessoas falar, eu odeio o problema. Irmão, deixa de ser bobo. Você não sabe que, de repente, esse problema é um degrau para o seu sucesso, é um degrau para você alcançar o melhor que Deus tem para você. Você está fugindo do problema? É uma oportunidade para você amadurecer, uma oportunidade para você crescer, é uma oportunidade para você não morrer lá na frente, é uma oportunidade para você tornar-se bem-sucedido lá na frente, porque se você chegasse lá na frente da forma que você está, você não suportaria. E aí você não consegue entender. E você precisa de entender. Certo? Isso é muito importante para nós. Na igreja de Deus, isso aqui é muito importante. Não fazem mais liquidações, ok? Na igreja de Deus não tem liquidações. O preço do avivamento vai ser sempre o mesmo. Qual que é? Trabalho de parto. Beleza? Então não tem liquidação na igreja de Deus. Dízimo agora é 8%. Beleza? Fechou. Você vem quando você quiser. Não tem nenhum problema. Você pode levar a sua vida do jeitinho que você quiser. Não funciona assim, não. Aqui está, o manual que define a nossa vida. O manual que vai decidir como eu vou viver daqui para frente. O manual que vai me ensinar a fazer as coisas certas. Sabe por quê? Porque eu passo a ter agora, a partir de então, dentro do meu coração, um sentimento. Qual o sentimento? Que eu não fui criado para viver no fracasso. Eu não fui criado para ser um derrotado. Como muitas vezes nós já ouvimos, talvez você já ouviu isso na sua casa, talvez você já ouviu isso dos seus pais, dos seus parentes, de amigos. Mas você precisa estar atento quanto a isso, a partir de então. Não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Não importa quem você foi, importa quem você vai ser. A partir do momento que você passa a ter essa consciência, certo? Que o fabricante se preocupa com o produto que ele cria. Certo? Por isso que existe 9001, 9002. Quem inventou isso foi Salomão. E quem deu o ISO 9002 para Salomão foi Rainha de Sabá. Olhou lá, tudo perfeito, tudo certinho, tudo funciona. Maravilhoso, os sacerdotes, os músicos, os porteiros, os soldados, os cozinheiros, ISO 9002. Tudo maravilhoso. Então, o fabricante meu e seu é o mesmo. Ele preocupa com o seu bem-estar. Ele preocupa com o seu futuro. Mas você precisa aprender o quê? A usar mais isso aqui. É isso aqui que vai fazer diferença na minha vida.
Se manual significa a mente do Criador, então isso aqui mostra para mim e para você que a mente de Deus está aqui. Ó. A mente de Deus está aqui. Tudo que eu preciso para alcançar o meu melhor, o meu sucesso está aqui. Eu só preciso dar atenção para o manual. E eu pergunto a você, quantos de vocês já leram aquele manual? Ninguém lê, olha. Só quando dá ruim o negócio. Alguma coisa. Enfiou o negócio da tomada lá, é 110, e o negócio lá é 220 queimou. Por quê? Porque não olhou direito. Não observou o manual. Agora, o fabricante, ele não constrói uma peça para dar ruim. O fabricante, ele não constrói um produto para o fracasso. Não constrói. Eu já disse aqui aos irmãos, quando eu estive na Coreia, em 2012, eu fui com quase 30 pastores lá, então nós fomos andar na Coreia. Os 10 dias que nós ficamos lá, todas as manhãs, a gente tomava café às 7 da manhã, e das 8 da manhã às 11 da manhã, nós tínhamos aula. Todo dia ia lá alguém dar uma aula para nós. Eu me lembro como se fosse hoje o ministro da Fazenda do país. Ele foi dar uma aula para nós de economia. Então ele foi explicar como é que a Coreia, pós-Segunda Guerra Mundial, sendo a penúltima nação mais pobre do mundo, isso pós-Segunda Guerra Mundial, porque ela passou a ser escrava do Japão, os Estados Unidos que os livraram da escravidão do Japão. Pronto, pós-Segunda Guerra Mundial, a segunda nação mais pobre do planeta. Então, eles se reuniram e disseram, nós vamos mudar duas coisas nesse país. Primeiro, nós vamos abandonar os nossos deuses e nós vamos servir ao Deus verdadeiro. Segundo, nós vamos investir em cultura, estudo. Vamos pôr o povo para estudar. Então, para você ter uma ideia, na década de 80, até no início da década de 90, o Brasil tinha muito mais marcas e patentes do que a Coreia. Hoje, século 21, a Coreia tem o triplo de marcas e patentes em relação ao Brasil. E aí você vai procurar quais são os produtos coreanos que você conhece. Pega aí carro, televisão e muitas outras coisas. E aí nós fomos visitar a sede da Hyundai lá na Coreia. E aí o pessoal perguntaram, fazendo perguntas, eles permitiam fazer muitas perguntas, e um dos pastores que estava conosco perguntou para o pessoal lá, o diretor lá da empresa, qual que era a razão deles estarem produzindo tantos carros bons. Eu falei, simples, nós brincamos de produzir carro aqui, nós fazemos carro com muito cuidado, com muito zelo, com muito esmero, mas isso aqui não é o nosso produto principal. Nosso produto principal são navios de alta potência, petroleiros, e guindastes enormes. E aquele país se tornou hoje, é o segundo em DH do mundo, para vocês terem uma ideia. O índice de analfabetismo lá é praticamente zero. Que coisa extraordinária. Mas porque eles decidiram servir a Deus. Todo dia na Coreia, de segunda a segunda, o primeiro culto da manhã, tem um culto da manhã. Em toda a Coreia, as igrejas evangélicas, tem um culto da manhã. Que esse culto começa às 5 da manhã, das 5 às 6 da manhã. Nos 10 dias que nós ficamos lá, todo dia nós tínhamos que levantar para ir para o culto. Ainda bem que nós ficamos no hotel da igreja, uma igreja metodista. 4h40, 4h30, apareceu uma música. Aí nós acordávamos, trocávamos de roupa, íamos para a nave do templo. 1 hora de culto. Nessa igreja local lá, cabe mais ou menos 3.000 pessoas. 5 da manhã, a hora que o culto começava, tinha mais ou menos 80%
pastor Jacinto, da membresia da igreja ali. E o povo terminava o culto e ia embora. Fora os cultos semanais, normais. À noite, nos domingos, escola dominical, normal. Então, o que eu vejo? Nós precisamos voltar para o nosso fabricante e buscar a natureza dele que ele implantou em nós, para que nós possamos viver o melhor que Deus tem para nós. Certo? Qual o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu desafio? Quais são as áreas que Satanás tem trazido fracasso, dor, sofrimento para você? Então, você precisa saber, certo? Que o seu fabricante te projetou para o sucesso, não para o fracasso. Não foi para o fracasso. Porque nenhum fabricante produz nada para ser fracasso. É só olhar as grandes montadoras de carro, né? Cada dia. Eu estou falando porque em 84, quando eu comprei, 83, quando eu comprei meu primeiro carro, foi um Fiat 147. Quem já teve esse carro sabe, irmão, que ele era treva pura. Marcha não entrava, irmão, entrava por revelação. E tinha um demônio chamado Cruzeta, lembra? Era você fazer curva, o trem quebrava. Era o pior carro que existia na época, eram os carros da Fiat, no Brasil. Tanta reclamação, o que o fabricante fez? Foi melhorando. Foi melhorando. Olha os carros que a Fiat tem hoje. E foram aparecendo novas montadoras. Tem hoje a BYD, tantas empresas grandes. Os carros estão se tornando cada dia melhores. Sabe por quê? Porque a montadora está preocupada com o seu nome. Ela preza pelo seu nome. Se as empresas aqui desse mundo, se qualquer fabricante normal se importa com o seu nome, você acha que Deus não se importa com o nome dele? É lógico que se importa. O seu fracasso é o fracasso de Deus. Ele não quer que você seja fracassado. E volto a repetir, eu não estou falando de você sair daqui e achar que tem que ser rico amanhã. Não é nada a ver com isso. Isso é detalhe. É você ter sucesso no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. É começar dentro da sua casa, dentro da sua família, em tudo que você tem, certo? Em tudo que você tem, tá bom? Então, seja cuidadoso quanto a isso, muito cuidadoso, tá bom? E grava isso, Deus tem projeto na sua vida, Deus tem propósito com a sua vida. Ah, mas eu vivi muitos anos desse jeito. Então, você viveu com a mentalidade errada. Completamente errada. Porque a doutrina espírita tem um negócio que chama karma. Que a maioria das religiões da Índia tem. 95% das religiões tem um negócio que chama karma. O que significa isso? Que você nasceu pobre, você tem que morrer pobre. Você nasceu esculhambado, você tem que morrer esculhambado. Você nasceu bobo, tem que morrer bobo. Nada disso. Isso é doutrina diabólica. Não é a doutrina de Deus para mim nem para você. A doutrina de Deus para mim e para você é que eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. Acabou. Então, começa a viver isso. Começa a redesenhar a sua história de vida a partir de hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas, olha, já passou muito tempo, não importa. Esquenta com isso, não. O tempo chama-se hoje. Um dia alguém chegou num fazendeiro e perguntou para ele qual é o melhor tempo de plantar uma árvore. Foi 20 anos atrás. E qual o segundo melhor tempo? Hoje. Hoje. Se há 20 anos atrás você não resolveu a sua vida, então começa a resolver hoje. A partir de hoje. E começa a entender por si. Coloca isso na sua mente. O seu fabricante quer que você
alcance o melhor. O seu fabricante quer que você prospere. O seu fabricante quer que você alcance o sucesso que você precisa para a sua vida, para a sua casa, para a sua história, para os seus negócios, de forma maravilhosa. Porque é vontade dele, é desejo dele. Foi para isso que ele fez você e fez a mim. Vamos colocar de pé. Aleluias. Quem é o seu fabricante? Hã? Fala para mim. Então coloque na sua cabeça. Certo? Sai daqui esta noite. Não importa quais os problemas que você já enfrentou, as pauladas que você já levou, né? As frustrações que você já passou em todas as áreas, seja ela familiar, emocional, sentimental. Põe na sua cabeça. É porque você não tinha noção que o seu fabricante deseja o melhor para você. Por mais que alguém que você ame não queira. Por mais que seu pai e a sua mãe nunca desejou isso. Não importa. Meu pai e minha mãe foram apenas instrumentos pelos quais eu vim a existir. Mas quem permitiu eu existir foi o Senhor. Quem permitiu você existir é o Senhor. Então Ele tem, certo, preocupação com o nome dEle. Ele não quer que o nome dEle seja zombado. Ele quer que o nome dEle seja glorificado. E como é que o nome dele vai ser glorificado? Através do seu sucesso. Através de uma vida diferenciada a partir de então que você precisa viver. E você já observou o tanto que é complicado? Quando você vê o homem sendo desfigurado por uma ideologia maligna, por um sentimento maligno, como é que o homem fica horrível, fica esquisito, fica feio? Muda tudo. Sai da sua originalidade. Não funciona. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus possa fazer essa palavra entrar no seu coração. E você sair daqui esta noite crendo de forma sobrenatural que o seu estado hoje, a sua condição de vida hoje não retrata a realidade que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você, porque Deus tem muito mais, mas eu preciso ter essa consciência, porque senão eu vou culpar Deus pelo meu fracasso. Jó, quando estava naquela crise, doente, perdeu os filhos, ele disse: maldito foi aquele dia que minha mãe me concebeu. Maldito foi as parteiras que poderia ter me matado e não me matou. Mas lá no último capítulo 42 de Jó, no versículo 2 ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Aleluias. Em outras palavras, eu não sabia que o meu fabricante se preocupava comigo dessa forma. Eu não tinha essa noção. Por isso eu saí do estado cadavérico, de morte, de tristeza, de angústia, de sofrimento absurdo. Aí ele começa a dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. E o cara então começa a mudar. Aí antes de falar isso ele diz: ainda que ele me mate, nele eu vou crer,
porque ele sabia, ele conheceu Deus. Aleluias. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pelo seu cuidado. Nós te agradecemos pelo seu favor. Nós te agradecemos pela sua bondade. Nós te agradecemos pela graça do Senhor sobre nós. Nós te agradecemos porque fomos escolhidos pelo Senhor para um propósito. E nós estamos aqui, ó Deus. E eu sei que o fabricante é fiel, é extraordinário. Ele não nos projetou para o fracasso, mas nos projetou para viver o melhor de Deus, da melhor forma possível aqui nessa terra, para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?